Você internauta, mais um vídeo aqui. Hoje eu vou estar comentando sobre, de forma bem rápida, só mostrando um exemplo do verbo no presente, né? Aqui trabalhando o grego, nosso grego de cada dia, aqui trabalhando a análise de João, capítulo 14, versículo 3, mas apenas falando de um verbo aqui. Estaremos apresentando rapidamente o presente com sentido de futuro, ou seja, o presente futuro, chamado no grego por alguns gramáticos aí que a gente pode estar observando, né? Bergman fala sobre isso. Wallace fala sobre esse tipo de verbo, o Carlos Pinto também trabalha um pouco essa questão, enfim, o gramático não falta para essa questão. Então nós estaremos apenas observando aqui um verbo, o uso desse verbo aqui, que é um presente com sentido de futuro. Então nós temos esse texto muito conhecido entre nós que diz: "E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também." Estaremos trabalhando apenas esses verbos que estão marcados aqui, tá? O primeiro verbo, o verbo vir, né, o verbo virei, que está colocado aqui, ele está no presente. E você encontra algumas traduções que colocam assim, por exemplo, e quando eu for vos preparar lugar, venho, né, venho outra vez e os levarei para mim mesmo. Alguma coisa mais ou menos nesse sentido que faça sentido no português, né? Eu venho e levo vocês e os levarei, né? E aí, quando a gente observa esse verbo, ele está como eu disse, no presente, logo ele poderia ser traduzido exatamente como eu venho, né? Então, venho aqui. E aí, só que em boa parte das nossas traduções, nós encontramos esse verbo como virei. E aí, às vezes, isso quem conhece somente o uso do verbo, isso aqui é presente, olha lá no aplicativo, é presente, tá? E às vezes não conhece um pouco mais da discussão mais ampla sobre o debate, os tipos de tempos que você tem, os tipos de presentes ali, você pode exatamente ficar um pouco ali numa saia justa aqui. E aí nós temos essas duas questões. Primeiro nós temos vou pegar aqui a parte do grego também para já mostrar para vocês. Esse verbo que nós temos aqui, o verbo vir, né, o verbo vir, ele está sendo, ele aparece em português em virtude de você ter no grego o verbo erchomai, aqui, ó, está em vermelho, o verbo erchomai, né, e vir. Então esse verbo está sendo trabalhado aqui. Esse verbo, como eu já disse, ele está no presente, então nós temos aqui o presente, né, pali erchomai, virei novamente, ou virei outra vez. A parte de outra vez, exatamente essa palavra aqui que está junto aqui, ó, que está exatamente um advérbio que está impactando diretamente a ação do verbo eu venho outra vez, né, dando uma designação aqui. Que tipo de vinda é essa? É uma outra vinda, venho de novo, basicamente essa noção, venho novamente, venho de novo. E aí ele vai dizer que aqui nós temos uma parte, né, os verbos estão conectados em coordenação aqui com essa partícula aqui, ó. Virei, né, nós temos o verbo aqui, a oração em cima desse verbo eu virei, e levarei, né, e os levarei. Eu virei e os levarei. Pronto. São orações aqui que estão postas nesse sentido. E aí, quando você observa o verbo da frente aqui, ó, o verbo da frente, vou pegar aqui, o verbo da frente exatamente aqui, esse verbo aqui, ó, paralempsomai, né? Paralempsomai é um verbo que vem do paralambano, né? Que é a ideia de receber, né? Receber, no caso, algumas traduções convertem como os levarei, né? Ou os receberei, enfim, você encontra versões nesse sentido. O objetivo não é trabalhar o sentido desses verbos, mas apenas mostrar esse detalhe aqui. Então, o que você tem? Você tem o verbo, né? Nós temos esse verbo aqui, esse verbo está nitidamente no futuro, está no futuro, e nós temos um verbo que está aqui no presente, tá? Então, o que acontece aqui? Nós temos um verbo que está no futuro e um verbo que está no presente. Geralmente, uma das características também do presente, deixa eu pegar aqui, saiu. Uma das características aqui do presente futuro, ou presente com sentido de futuro, como o próprio Bergman fala sobre isso e outros gramáticos, né? O Wallace cita aí o presente futuro. Uma das características é que esse presente geralmente ele está em contexto onde você tem outros verbos no futuro. E aqui nós temos um verbo no presente, né? Eu virei, eu venho, e outro verbo aqui na frente que está no futuro, que é exatamente como estamos trabalhando no português. Então, nesse sentido, o próprio contexto aqui vai forçar ou então permitir que esse verbo que está no presente ele vá ser traduzido geralmente com um verbo no futuro, com sentido de futuro. Por isso que você encontra em boa parte das nossas traduções a ideia de
virei, quando na verdade esse verbo ele é presente, porém é um presente com um sentido futurístico, né, um sentido de futuro. Então esse é um tipo de presente que fala de alguma coisa que está prestes a acontecer, coisa desse tipo também, né? Tem algumas explicações concernente ao uso desse verbo aqui. E uma das questões que a gente pode observar é que é usado também esse verbo quando você, nessa estrutura de um presente futuro, quando você quer realçar uma coisa, trazer um pouco mais para próximo do leitor. É uma ação que ela ocorre no futuro, mas você traz aqui um pouco mais. O autor original, ele tentou fazer isso, né? Trazer um pouco mais ali para próximo do leitor, né? E aí você tem, quando você observar em traduções que trazem venho, né? Eu venho, ok, o verbo está no presente. Quando você encontrar traduções que trazem o verbo, por exemplo, virei, você vai entender que esse é o verbo mesmo estando no presente, você olhou no aplicativo, está no presente, porém esse verbo é um verbo que ele tem um sentido futurístico e logo há recomendação para que ele seja traduzido no sentido de virei. Basicamente é isso que eu queria colocar, não vou entrar aqui nas orações, nas frases, enfim, no outro texto, que esse é um texto que eu já comentei também em outros vídeos. Falei um pouquinho sobre João capítulo 14 nesse vídeo que eu vou tentar deixar para vocês aqui e em vários outros vídeos também, né? João é um texto que eu já tenho comentado bastante. Ok, basicamente isso, então fica aí essa questão. Depois eu vou trabalhar essa parte aqui de cima, que ela é bem interessante, né? Quando eu for e vos preparar lugar, né? Virei outra vez, né? Nós temos aqui a oração, e virei outra vez, uma oração tranquila aqui. E depois a gente vai trabalhar essas questões, eu levarei para mim mesmo, né? Isso é uma promessa de descanso, é mais uma promessa de descanso. Vale destacar também que alguns eruditos falam que antigamente se atribuía muito essa ideia de e os levarei no sentido da morte, né? Então, pessoas mais antigas, estudiosos mais antigos, enfim, algumas culturas mais antigas, mesmo dentro da nossa tradição aqui, né, cristã, atribui esse texto ao sentido de morte, né? Então, levarei no sentido de que as pessoas estão morrendo, indo para junto do Pai, as pessoas boas, como a gente fala nos velórios por aí. Então, basicamente isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, comenta aí, quiser comentar alguma coisa, fazer alguma observação. O objetivo aqui não era exatamente exaurir todo o versículo, não, aqui tem muita coisa para comentar, mas é basicamente a ideia aqui que eu queria mostrar esses verbos que estão trabalhando no presente, mas tem um sentido de futuro. Então, o próprio contexto fala, supõe que esse verbo ele esteja no futuro, né? A ideia dele seja uma ideia futura, uma vez que Cristo está falando aqui na Terra, e ele diz aí, eu vou, né? Quando eu for, ou se eu for, e vos preparar lugar, né? Virei. Aqui também tem uma coisa interessante que a gente vai estar trabalhando em outro vídeo também, sobre essas condicionais aí também, que elas são interessante, mas eu vou deixar para outro vídeo que não é objetivo aqui. Valeu, se gostou, comenta aí, se não gostou, comenta também. E a gente vai aí nos comunicando aí no decorrer do tempo aí com mais outros vídeos. Valeu, fui.